Olá, a lição de segunda-feira ela vem falando sobre a lei de Jesus depois da sua morte. Se ela continuou valendo, se sim ou não. Voltando um pouco, Jesus fez um resumo de toda a lei sem que a mesma fosse prejudicada ou alterada. Está lá em Lucas 10, 27 que diz o quê? Que respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bom, quando ele deu essa introdução, o Senhor Jesus se referia aos 10 mandamentos, que estão lá em Êxodo capítulo 20, 1 a 17. Paulo mais tarde diz em Romanos 6, 1, 14, diz bem assim, como está escrito na lição: Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? A pergunta. Ou sabeis que os que somos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? E essa novidade de vida está em entender os mandamentos e a graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E não tem como se atrapalhar nisso. Paulo ainda diz lá em Romanos 7, 1 a 17: Fomos, portanto, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Quando somos batizados, nós morremos com Cristo e ressuscitamos para Cristo e começamos a trilhar o caminho da santificação pelo exemplo que é Cristo, pelo exemplo que vem de Cristo. Diz mais Paulo: Não sabeis vós, irmãos, que estou falando para com quem entende a lei, o que a lei domina o ser humano por todo o tempo que vive? Pois a mulher casada, essa pela lei ligada ao marido, enquanto a ele viver, porém depois do marido morrer, ela está livre da lei do marido. Então, meus amados, olha como é que funciona. Cristo morre para cumprir as duas leis. A lei cerimonial, o qual ela é o tipo do antítipo, que era imperfeito. Mas agora, através de Cristo, tornou-se sacrifício perfeito, pois se cumpriu nele. Mas também cumpriu a lei do decálogo. Por quê? Pois a lei exige sangue, a vida do pecador. Pois a lei aponta o pecado e a justiça como resultado é a morte do pecador, como escrito em Romanos 6, 23. Porém, Cristo se fez maldito na cruz, tomando sobre ele os nossos pecados. Então Cristo satisfez o preço da lei. E a lei, ela cobra por causa do pecado. Sendo que a lei é o caráter de Deus, Jesus não poderá jamais mudar a lei. Ele nada pode mudar, mas cumprir. Ainda o verso 3 de Romanos, capítulo 7, diz assim: Ou seja, enquanto o marido viver, ela será chamada de adúltera. Se for de outro homem, mas depois da morte o marido está livre da lei, de maneira que não será adúltera, se for de outro homem. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que foi ressuscitado, do mesmo Jesus, dos mortos, a fim de para que frutificarmos para Deus. Então, meus amados, a explicação é bem provável. Através da morte de Cristo se cumpriu-se então as duas leis. Cumpriu-se a lei cerimonial, Cristo morreu, cumpriu a lei. Agora é novidade de vida, Cristo ressuscita, nós andamos ainda na lei do decálogo. Vamos continuar a nossa explanação. Em Romanos 7,7 diz assim: Que diremos, pois? É a lei pecado? De maneira nenhuma. Todavia eu não teria conhecido o pecado se não fosse pela lei. Porque não conheceria a cobiça se a lei não dissesse o quê? Não cobiçarás. Mas o pecado, se aproveitando do mandamento, operou em mim toda a variedade de cobiça, pois sem lei o pecado estaria morto. Antes eu vivia sem lei, mas quando veio o mandamento, o pecado então reviveu
e eu morri. Verso 10 ainda: e descobri que o mandamento que era para a vida resultou-me para a morte. Pois o pecado, aproveitando o mandamento, me enganou e por ele me matou. É isso que a lei faz, aponta o pecado por causa da lei mata. Portanto, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou para mim morte? De maneira nenhuma. Mas o pecado, para que se mostrasse como pecado, que operou a morte em mim, por meio do bem, a fim de que por meio do mandamento o pecado se tornasse excessivamente pecaminoso. E o pecado gera a morte. Pois sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como servo do pecado. Queridos, a lei é santa, é boa, é o caráter de Deus. Porém, ela se apresenta para nós como uma solução para andarmos em novidade de Cristo e em Cristo. Pois como eu saberia que pecado é pecado se não fosse a lei? Porém, a mesma lei que me aponta o pecado, meus amados, ela exige a minha vida. Pois se queremos ter o caráter de Deus, devemos morrer para o pecado. Porém, o pecado me matou através da lei. Mas olha só que maravilhoso isso. Mas a graça, em sua graça, Jesus, ele me estabelece novamente com vida e novidade de vida. Totalmente diferente. E retorno a ter o caráter de Deus em meu coração. Isso através de Cristo. Maravilhoso isso, não é verdade? Em tudo Deus é bom, e a sua lei é justa e pura. Então, meus amados, nos preocupemos cada vez mais em apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo ao Senhor Jesus. Como vem a ser isto? Buscando a Deus continuamente, pela manhã, através da oração, através do estudo da Bíblia. E Deus cada dia mais vai explanar, vai aumentar o nosso entendimento, de fato, do que é lei e do que é graça. O que a lei cerimonial falava e o que a lei do decálogo fala hoje. Amados, tudo fecha em Cristo Jesus e nossa vida precisa estar nele, para que possamos um dia estar morando juntamente com ele. Deus abençoe a todos. Foi isso que eu entendi então da lição de segunda-feira, onde fala ali, a lei é santa, justa e boa, tá ok? Deus abençoe a todos.